as pessoas te conhecem por acaso como cristão no seu trabalho e talvez até como cristão reformado, bem mais específico, né? Será que você já foi claro sobre isso? E por que você ainda não foi, né? Será que é por causa de vergonha? Será que você está com medo de ser taxado? Será que você está com medo de ser demitido por causa disso? Esse vídeo vai ser um pouco sobre isso. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. É bem interessante porque o meio e o final dela são inesperados. Para encorajar vocês aí a também falarem sobre a sua fé no trabalho e a serem consistentes com a sua fé no trabalho. Porque é muito fácil a gente ser crente, a gente ser cristão, reformado e tudo mais, enquanto a gente está em casa, enquanto a gente está na internet, enquanto a gente está com os nossos amigos, na igreja e tal. Mas se você, assim, né, como eu, que trabalha fora, que tem os seus colegas de trabalho, que é numa empresa que 99,9% das pessoas lá são ímpias, né? Fica um pouco mais difícil. E ainda mais quando se trata, por exemplo, no almoço. Você ora no almoço. É uma questão bem complicada, né? Porque assim, a gente está tão acostumado a fazer isso normalmente, né? Mas um trabalho realmente fica difícil. Eu tinha começado um novo emprego, né? Logo de cara. Nesse emprego era um emprego bem diferente para mim, era numa outra função que eu não estava acostumado, numa outra área, e era numa empresa muito boa aqui da Holanda. Não vou falar o nome dela, mas ela é uma das mais conhecidas aqui da Holanda. Se você pesquisar, provavelmente você vai achar. E aí, o que aconteceu? Nessa empresa, eles são muito, assim, ligados a essa coisa de conexão, essa coisa de comunicação, que a gente precisa se comunicar com os nossos colegas, se conhecer melhor e tudo mais, todas essas bobagens aí, enfim. Eu só queria estar lá para trabalhar, para ser bem sincero, né? Como todo mundo deveria estar lá também para fazer isso. Simplesmente chegar lá, fazer o meu trabalho muito bem, né? Lógico, honrar o meu chefe e tudo mais. E, enfim, é isso. Esse era o meu intuito. Mas lá tinha todas essas bobeiragens de se conhecer melhor e tudo mais. E aí era bem comum no meu departamento das pessoas fazerem uma apresentação para o seu grupo contando quem você é. E aí aquilo ali ficou na minha cabeça, porque assim, eu não consigo em sã consciência falar de mim mesmo sem falar da minha fé. E aquilo ali me assombrou por alguns dias. Eu tinha alguns dias para preparar, né, essa apresentação. E aí eu pensei assim, será que eu falo? Será que eu não falo? Talvez eu fale assim brevemente, só para não causar muito, né? Talvez eu deixe só transparecer, eu não sei. Fiquei com dúvida até o dia da apresentação, onde eu ainda estava com dúvida. E eu preocupado e tal, porque eu não queria trair minha consciência, mas também não queria ser logo demitido ou alguma coisa assim. Eu tava com muito medo, pra você ver, né, como a gente é fraco, como a gente é bobo, né, não tem noção. Aí eu fui pro banheiro orar a respeito. Eu tive pouquíssimo tempo para fazer isso, e o meu pedido foi para que Deus glorificasse o nome dele naquele momento, para que ele honrasse o nome dele, para que o nome dele não fosse caçoado, não fosse tomado em vão. E aí eu saí de lá do banheiro, eu estava um pouquinho mais tranquilo e eu fui para a apresentação. Cheguei lá na apresentação, eu não me lembro agora direito, eu acho que eu me ofereci logo para começar primeiro. Não, foram duas outras pessoas que começaram antes de mim e tal, veio aquela coisa de sempre, falando sobre os pontos fracos, fortes, blá, blá, blá. E aí chegou a minha vez. E eu fiquei em dúvida, sabe, na hora da apresentação. Mas só que eu me lembro que eu tinha uma foto, assim, minha, que tava na minha estante, assim, que eu tava perto da minha estante, que eu acho que era o aniversário da minha filha, alguma coisa assim. E naquela foto tinha uma Bíblia, né, na minha estante. Mas era algo muito sutil, entendeu? Então eu achava que ia ficar tranquilo e tal, ninguém ia perceber. E aí eu comecei na minha apresentação e tal, com calma. E aí uma colega minha falou assim, tô vendo que você tem uma Bíblia ali na sua estante. Como as coisas são, né? E eu, assim, super despreparado lá, sem jeito, assim, pra falar e tal. Porque eu já tive problema antes, né? Por causa da minha fé antes. Eu falava bastante sobre a minha fé no último emprego, né? E eu me dei mal algumas vezes por causa disso. Vai ser uma outra história que eu vou contar pra vocês. Enfim, aí eu falei assim, eu sou cristão. Aí eu pensei assim, agora eu vou ter que falar tudo também, né? Aí eu falei, não, eu sou cristão, eu vou pra igreja todo domingo e tal. Aí ela, sim, entendi. Aí ela do nada soltou essa aqui. Ela falou assim, então, Felipe, desculpa, mas a gente pode então esperar você orar, né? Na hora do intervalo, na hora do almoço, a gente pode esperar você orar.
Falei assim, legal, sim, seria interessante, né? Aí uma outra assim falou assim, então eu tenho que tomar cuidado com a minha boca, né? Porque assim, eu falo muitas vezes o nome de Deus, né? E eu sei que provavelmente você não deve gostar disso. Eu falei assim, eu não gosto disso. Eu tava gostando daquilo, né? Daquela conversa e tal. E aí foi Deus provando que ele não precisa de mim para ser honrado, né? Ele usa até os ímpios, porque aquelas pessoas eram ímpias. E eles estavam falando aquilo ali para mim. Então essa é a grande lição que eu tomei disso. E eu nunca vou esquecer esse momento. Agora, o final dessa história, porque a gente ainda não chegou no final, é que no final das contas, tipo, eu tava nesse emprego, eu tava ganhando bem, graças a Deus. Eu tava lá e não continuaram o meu contrato. E assim, muitas vezes, claro, no final das contas, né, eu não batia bem com o time por causa da minha fé também. Isso vai ser sempre uma coisa que vai acontecer comigo e eu já tô ciente disso e eu já aceitei isso, mas é melhor que isso aconteça do que o contrário. Sabe? É melhor que isso aconteça do que você não falar sobre a sua fé e você viver como se fosse o ímpio no trabalho só para as pessoas te aceitarem. E aí você vai estar desonrando o nome de Deus. Então, eu saí de lá, foi basicamente isso que aconteceu. Eles encerraram meu contrato e eu fiquei muito feliz. Eu me lembro que foi uma mistura assim de sentimentos, sabe, naquela hora. Porque eu não sabia mais para onde eu ir e graças a Deus uma semana depois, Deus abriu uma outra porta de emprego, né? E aconteceu tudo muito rápido, mas ele provou ali, como ele sempre prova, que ele provê pra gente. E eu saí dali muito feliz porque eu não estava convivendo mais com aquele ambiente tóxico e anticristão, porque eles eram muito dessas coisas de você tem que segurar a bandeira LGBT e tal, você tem que participar disso e daquilo outro. E eu nunca ia para essas coisas, né? Eu nunca participava dessas coisas, eu nunca dava bola e tal, e eles começaram a entender quem eu realmente era, e no final das contas aquilo foi muito bom, foi uma grande lição de provisão divina, porque quando eu não fui demitido, né? Eles não estenderam meu contrato, é quase a mesma coisa, né? Mas quando eles não estenderam meu contrato, uma semana depois eu falei pra eles, então, eu achei uma outra coisa aqui e tal, sendo que eu ainda tinha mais uns 3 ou 4 meses pra completar nesse contrato aí. E aí eles ficaram impressionados, a gente não sabia que você ia achar alguma coisa tão rápido assim, né? Enfim, fiquei lá mais um tempinho para ajudar eles também, e graças a Deus, Deus foi aberto uma outra porta de trabalho para mim. E se vocês gostam mais de histórias assim, eu fiz um vídeo falando sobre a solidão reformada, tá, gente? Tá aqui, que fala justamente sobre isso, um pouco da solidão que a gente sente quando a gente acredita nas doutrinas cristãs reformadas. Então, espero que você goste, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, compartilhem e valeu!